Olá, olá! Saudações, senhoras e senhores! Quem vos fala é Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história mais fascinante da vida de uma mulher chamada Elizabeth Cochran. Ela que, para defender e reforçar suas ideias, viveu 10 dias de inferno na Terra. Mas vocês vão ver também que esses 10 dias não foram nada comparados com os anos e anos sofridos vividos pelas pessoas que ela conheceu lá. Enfim, como sempre, vamos usar a nossa máquina do tempo e começar toda essa história do início. Vamos voltar para o século XIX, mais especificamente 1864. Nesse ano, nos Estados Unidos, nasceu Elizabeth Cochran, numa época onde mulheres não tinham direito de votar e as que trabalhavam fora de casa recebiam menos que os homens, mesmo trabalhando nos mesmos cargos. E como o seu pai, o pai de Elizabeth, havia falecido antes mesmo dela nascer, as coisas para aquela família ficaram bem difíceis. Todas as crianças da casa precisavam trabalhar para que nenhuma morresse de fome. Mas Elizabeth era inteligente. Ela conseguiu se alfabetizar mesmo nesse cenário de miséria e cresceu se tornando uma mulher de pulso firme e forte senso crítico. As páginas dessa história começam a se virar com Elizabeth já adulta. Certa vez, um jornal local escreveu uma matéria intitulada "Para que servem as mulheres?". Nessa matéria, um certo colunista desse certo jornal reforçava a ideia de que o lugar das mulheres era dentro de casa. Elizabeth escreveu uma extensa resposta ao jornal, bem escrita e cheia de argumentos. O editor-chefe desse tal jornal gostou tanto da inteligência de Elizabeth que decidiu contratá-la. Agora, Elizabeth adotava o nome de Nellie Bly. Além de focar seus textos nas ideias de todas as pessoas terem direitos iguais, ela também costumava invadir locais como fábricas, por exemplo, para expor as terríveis condições de trabalho, não só das mulheres, mas também das crianças e das pessoas pobres em geral. Nossa próxima página virada dessa história acontece em 1880, onde finalmente chegamos na parte mais interessante de tudo. Nellie Bly deixa esse primeiro emprego de jornalista e se muda para Nova York, almejando conseguir melhores frutos para o seu trabalho. Lá, depois de contar sua história para o editor-chefe de um jornal de Nova York em busca de emprego, ela e o tal editor-chefe acabam fazendo um acordo. Acontece que, em Nova York, existia um hospício chamado Women's Lunatic Asylum, na tradução, Asilo das Mulheres Lunáticas, um hospital feminino de onde vinham muitas histórias de maus tratos, mortes e torturas. Para conseguir o emprego, Nellie teria que dar um jeito de se fingir de louca e ser internada por pelo menos 10 dias lá, até ser resgatada por alguém do jornal. Ela topou, mas acho que nem ela e nem o editor poderiam imaginar tudo que seria descoberto dentro daquele lugar. Logo no primeiro dia, ela descobriu que o hospício abrigava mais do que o dobro de pessoas do que era capaz. Não haviam colchões para todo mundo e algumas pessoas tinham que dormir no chão. E também não havia comida para todo mundo. Falando em comida, tudo era o mais barato possível. Sendo assim, o café da manhã era pão velho e o almoço era feito com carne quase podre, além de outros ingredientes quase apodrecendo também. Além disso, o lugar também não tinha um saneamento básico regular. Tudo era feito com água suja, mas isso nem era o pior.
Vários e vários pontos do hospício fediam a esgoto, o que acabava também trazendo para o lugar vários e vários ratos, uma verdadeira infestação. Os banhos de todas as pacientes eram coletivos, onde todas eram obrigadas a ficar nuas e recebiam baldes de água fria pelo corpo. Mesmo as que não tinham nenhum tipo de problema mental. E sim, existiam mulheres lá sem nenhum tipo de problema ou doença. Mulheres pobres ou até mesmo mulheres que vinham de outros países em busca de uma vida melhor e não sabiam falar inglês, então acabavam sendo jogadas nesse hospício. Mas de qualquer forma, as mulheres que realmente eram doentes sofriam ainda mais do que as outras. Chegavam até mesmo a serem amarradas umas nas outras para facilitar o controle. Mas eu acho que o pior de tudo isso eram os abusos sexuais, que também foram presenciados por Nelly. Nelly passou 10 dias nesse lugar, mas eu acho que se juntarmos todos os elementos que eu citei, não é difícil deduzir que uma pessoa com a mente sã ficaria louca vivendo no lugar por alguns poucos meses. Era o caso também de algumas mulheres lá dentro. Por fim, os 10 dias se passaram e um advogado foi buscar a mulher no hospício como combinado. Poucos dias depois, a matéria de Nelly Bly foi capa do jornal e comentada por vários e vários dias. Esse trabalho dela chegou a ganhar fama mundial e ela passou o resto de sua vida usando seus holofotes conquistados para igualar os direitos das mulheres. Mas, talvez, até de maneira não proposital, essa infiltração de Nelly no hospício feminino significou muito mais do que isso. Nessa época, a psicologia e a psiquiatria ainda eram ciências muito novas. Hoje em dia, eu acho que toda mulher tem total capacidade para viver uma vida independente e sem dever nem mesmo satisfação para ninguém, pelo menos no nosso e em alguns outros países. E hospitais psiquiátricos hoje em dia são inspecionados não só pelo governo, mas também pelos próprios familiares dos pacientes. Mas na época de Nelly, nada era assim. Como eu disse, mulheres recebiam menos e não tinham vários direitos simples, não podiam nem mesmo votar. Depois da repercussão mundial da matéria de Nelly, o governo dos Estados Unidos passou a se preocupar mais com hospitais para as pessoas com problemas mentais, e isso se espelhou para o resto do mundo. Nelly morreu aos 57 anos de idade, mas 2 anos antes de sua morte, ela provavelmente teve uma das maiores alegrias de sua vida. Foi aprovado nos Estados Unidos o direito para as mulheres votarem. Esse vídeo é uma homenagem não só para Nelly, mas para todas as pessoas que lutaram e lutam por direitos iguais. Afinal, não importa nosso sexo, nossa opção sexual, nossa cor de pele, nossa situação financeira ou qualquer outra coisa. Somos todos seres humanos e ponto final. Valeu, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero ver vocês aqui no próximo. Até lá, valeu, fui!